Olá, amigos, amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos iniciando o nosso último estudo. Com a bênção de Deus, com a ajuda dos mentores, amigos, que estão sempre conosco, que estão sempre nos ajudando, nos auxiliando. E isso nos gratifica muito e nos dá mais vontade de trabalhar em nome do bem. O nosso estudo de hoje vai falar dos últimos capítulos da segunda parte do Evolução em Dois Mundos. E nós, então, pedimos a Jesus agora, nesse momento, que nos dê forças, que nos proteja, que nos oriente, que nos estabeleçam com Ele, dentro dos padrões vibratórios melhores, para podermos realizar aquilo que Ele espera de nós. E quem sabe fazer um pouquinho mais. Que o nosso Mestre esteja conosco e nós possamos fazer bom uso de mais esse estudo. Então vamos a ele. Vamos começando trazendo para nós aqui o nosso material, né, de ajuda, que são os nossos slides. Como nós estávamos comentando, né? Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, segunda parte, capítulos 19 e 20, e uma conclusão que vamos fazer. Estudo 28 de 28, as matérias que vamos estudar, predisposições mórbidas, invasão microbiana e a conclusão do estudo. Entendendo, arrumando, avançando. Antes de começarmos o nosso estudo, o derradeiro estudo do livro, não a derradeira forma de ver o estudo, porque nós podemos voltar, né, ver outros estudos, outros momentos deste estudo, podemos avançar nas nossas pesquisas e assim sucessivamente. Eu gostaria de colocar para vocês uma das coisas mais belas que eu já vi da literatura poética espírita. O Senhor vem. O Senhor vem. Olha que lindo, minha gente. E eis que ele chega sempre de mansinho. Haja sol, faça frio ou tempestade. Veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade. E os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu caminho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor, que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Poema psicografado pelo Chico Xavier, da mentora Alta de Souza. O Senhor vem, minha gente. Ele vem bem de mansinho. Vem para o nosso torvelinho para nos ensinar a verdade, o amor. Né? Vai trazendo a claridade para as nossas sombras. Né? E trazendo bênçãos de luz para o nosso caminho. E ele dá a vida sem alarde, né? Ele nunca chega tarde. Quando ele chega, o amor se perpetua. E é por isso que nós continuamos ressurgindo da treva a cada dia. Muito obrigado, Alta de Souza. Muito obrigado, queridíssimo Chico Xavier. Vamos ao nosso estudo, então. Veremos nesse estudo, segunda parte, capítulo 19, predisposições mórbidas. Segunda parte, capítulo 20, que é o último capítulo, invasão bacteriana e a conclusão do estudo. Certo? Então vamos ao nosso estudo. Predisposições mórbidas.
como aprendermos a existência das predisposições mórbidas do corpo espiritual? Então, não podemos esquecer que a imprudência e o ócio se responsabilizam por múltiplas enfermidades, como sejam os desastres circulatórios provenientes da gula, as infecções tomadas de higiene, os desequilíbrios nervosos nascidos da toxicomania e a exaustão decorrente de excessos vários. Percebem que tudo isso é por descuido nosso? Tudo. Né? Gula, falta de higiene, desequilíbrio nervoso, né? Tóxico, certo? E vários vícios. Ou seja, as predições mórbidas é o espírito que cria para ele. Sempre o André está colocando que temos que ter cuidado com o nosso corpo, com a nossa vida. De modo geral, porém, a etiologia das moléstias perduráveis que afligem o corpo físico e dilaceram, guardam no corpo espiritual suas causas profundas, ou seja, não é morrer, acabar. Nesse caso, vai ficar lá. As nossas posições menos felizes, né? Menos amorosas com a vida, vai ficar gravado no perispírito, que vai conosco, né? vai fazer a gente sofrer no mundo espiritual e, num processo reencarnatório, vai formar um corpo com defeito. Tá? Interessante nesses estudos é que como se a espiritualidade já nos tratasse como pessoas adultas, já dando essas informações para nós que nos séculos passados não tinham. Não tinha. Agora tem. Você vê que tantas pessoas importantes, filósofos, cientistas, né? Tantos homens e mulheres, e não tinham esses conhecimentos. Então, agora que nós estamos tendo esses conhecimentos, ou seja, é hora de amadurecermos. Né? Ainda capítulo 19, a recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daqueles que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio às chagas ocultas do arrependimento, cria na mente um estado anômalo que podemos classificar de zona do remorso, em torno da qual a onda viva e continua do pensamento, desculpe-me, a onda viva e contínua do pensamento passa a enovelar-se em circuito fechado sobre si mesmo. Ele fala isso, ele está falando assim, se não tiver arrependimento, vai ser pior. Tem pessoas que não se arrependem das coisas erradas que fazem. Então ele está dizendo, se não houver o arrependimento disso, vai ficar na zona de remorso lá. Né? Com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático ligada à lembrança das pessoas e circunstâncias associadas ao erro da nossa autoria, ou seja, vamos ficar no mundo espiritual, na faixa do remorso, lembrando aquilo que a gente fez, né? Aqueles problemas, e às vezes se arrepender. Porque para a corrigenda acontecer, tem que ter arrependimento, expiação e reparação. Como Allan Kardec coloca para nós no livro Céu e Inferno. É preciso ter isso. Não é só esperar desencarnar para isso, não. Aqui mesmo, nas nossas atitudes, quando a gente percebe que cometeu um erro, faça essas três coisas. Primeiro o arrependimento, depois a expiação, ou seja, tirar o problema que você fez, né? E vai lá e repara o erro cometido. Então é isso. Para evitar que a gente viva séculos nesse processo, né? Estabelecida a ideia fixa sobre esse nódulo de forças desequilibradas, é indispensável que acontecimentos reparadores se nos contraponham ao modo enfermiço de ser, para que nos sintamos exonerados desse ou daquele fardo íntimo ou exatamente redimidos perante a lei. Beleza, né? Nós cometemos o erro, sofremos absurdamente e vamos ter que reparar. É a lei. Então, ninguém vai ficar fazendo o que bem entende, achando que pode. Chega a hora da corrigenda. Essas enquistações de energias profundas no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas kármicas,
por se filiarem a causas infelizes que nós mesmos plasmamos na senda do destino, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Isso porque se nos comprometemos diante da lei divina em qualquer idade da nossa vida responsável, é lógico venhamos a resgatar as nossas obrigações em qualquer tempo, dentro das mesmas circunstâncias nas quais patrocinamos a ofensa em prejuízo aos outros. Está bem claro, né? Você realizou uma coisa errada, um processo de prejudicar alguém, você está se prejudicando também. Daí você vai ter que corrigir isso. Olha, essas informações têm que ser absorvidas por nós. Porque toda hora que a gente for fazer uma coisa, a gente pensar, eu estou gerando algum problema para mim? Eu estou gerando alguma construção infeliz na mente? Para que a gente possa ter mais avanço, sabe, gente? É isso que vale o estudo. É para que eu me adapte às realidades da vida para eu avançar mais rápido. É preciso avançar. Não tem aquela frase, navegar é preciso? Isso. Avançar é preciso. Nós já estamos no limite do nosso ciclo desse momento. Porque a evolução ela vai por ciclos, né? E cada ciclo tem o seu tempo. Então não podemos ficar indefinidamente perdendo tempo. Nós temos que avançar no ciclo. Porque depois esse retorno ao tempo certo é muito custoso, é muito doloroso também, tá? Ainda capítulo 19, é assim que o remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as sinergias do corpo espiritual, criando predisposições mórbidas para essa ou aquela enfermidade, entendendo-se ainda que essas desarmonias são algumas vezes singularmente agravadas pelo assédio vindicativo dos seres a que ferimos, quando imanizados a nós em processo de obsessão. Aí ele já avança no processo. Ou seja, agora já não sou eu mais com a minha enfermidade. Já tenho o outro, ou a outra que chega para vingar alguma coisa que eu tenha feito. Eu prejudiquei uma pessoa, a gente vai embora para o mundo espiritual, chegando lá, ela se aproxima de mim para vingar, né, aquilo que foi feito de errado. E a lei permite para que eu perceba que eu não posso fazer mais isso. Então, o processo obsessivo, no cerne dele, como diz Allan Kardec, é um projeto de vingança. Tá? Todavia, ainda mesmo quando sejamos perdoados pelas vítimas de nossa insânia, detemos conosco os resíduos mentais da culpa, qual depósito de lodo no fundo da calma piscina, que um dia virão à tona de nossa existência para a necessária limpeza, à medida que se nos acentue o devotamento à higiene moral. Ou seja, resolvido, perdoou, mas mesmo assim, a coisa está lá para ser resolvida. E a gente viu aí nos outros capítulos como que isso é profundo, como que isso invade a alma e como que isso inunda a mente de obstáculos para que a alma possa ver com mais clareza e possa expandir-se com mais rapidez. Não cometa enganos assim, tão infantis. Se você errou, não tem problema, vai lá e conserta. Mas não repita o erro, porque a lei pega firme aí. Tá? É bom, sabe, sabermos sempre que nós somos espíritos criados pela luz e precisamos ir para essa luz. Não adianta, nós temos que resolver isso dentro de nós o mais rápido possível. Nós somos luzes. Não podemos ficar vivendo eternamente nas trevas da ignorância, da rebeldia, da imaturidade. É preciso avançar. É esse o nosso estudo, é esse o trabalho de André Luiz, é esse o objetivo da espiritualidade. Então, continuando aqui, como pode o débil mental comandar a renovação celular do seu corpo físico? O espírito está lá completamente alienado, né, lá no mundo espiritual, e vai renascer.
como é que ele consegue comandar a formação do corpo? Não será lícito esquecer que, mesmo conturbada, a consciência está presente nos débeis mentais ou nos doentes nervosos de toda espécie, presidindo, ainda que de modo impreciso e imperfeito, o automatismo dos processos orgânicos. Então, ela, como está com problemas, e o perispírito também está, então não estão numa relação direta, vai influenciar no corpo físico. E o corpo físico vai ser formado com problemas. Certo? E essa informação ela é muito preciosa, principalmente para quem lida com pediatria, né? com esses nascimentos de crianças com problemas físicos, às vezes, problemas mentais. Essas informações são muito valiosas. Pena que, às vezes, eles não conhecem, não sabem. Né? Existem parasitas ovoides vampirizando desencarnados? Porque a gente sabe que eles vampirizam encarnados, né? E desencarnados. Sim, nos processos degradantes da obsessão vindicativa, nos círculos inferiores da Terra, são comuns semelhantes quadros, sempre dolorosos e comoventes, pela ignorância e paixão que os provocam. Então, há essa questão também dos ovoides, ou seja, espíritos, o perispírito reduzido, ficou que nem um ovo, né? Então, eles implantam esses ovoides nas pessoas para, através da frequência deles, eles comandam a frequência deles. Então, eles vão perturbando a quem estiverem ali em simbiose. Então, isso acontece tanto aqui no mundo físico, quanto no mundo dos desencarnados. Tá? Como entenderemos o mecanismo de atuação da justiça superior nos casos das endemias rurais das doenças que acontecem lá, em que populações inteiras são assoladas periodicamente pelas mesmas doenças? Vocês sabem disso, né? Que tem essas doenças endêmicas no meio rural que são complicadas. Né? As endemias são quase sempre doenças que graçam numa coletividade ou numa região, dependendo de causas simplesmente locais. Devemos, assim, capitulá-las, não obstante os casos kármicos individuais, que se agravam por influência delas, no quadro das conquistas higiênicas, que o homem é naturalmente obrigado a realizar por si, como preço devido ao progresso comum. Ou seja, pessoas às vezes têm essa predisposição orgânica para ser atingido por uma endemia, por exemplo, por uma doença dessa. Mas é preciso também saber que a falta de higiene contribui muito. Já vencemos muitas etapas em relação à falta de higiene. A peste negra, por exemplo, né, todo mundo sabe que foi problemas lá de falta de higiene, matou muita gente. Né? E por isso, então é preciso que nós comecemos a nos preocuparmos realmente com a higiene nossa higiene pessoal, a higiene das nossas casas, e aí avançando a nossa higiene mental, a higiene pelos nossos pensamentos, porque isso tudo é que atrai problemas. Se eu não estiver limpo, de acordo, o sistema imunológico não vai funcionar. Né? Tanto limpo nos processos aí físicos da casa, como lá no campo rural, daqueles celeiros, né? Daqueles locais onde os animais ficam, aquela limpeza necessária, aquilo pode causar um processo complicado se eu tiver predisposição para aquilo. Mas sempre é necessário o avanço no campo da higiene, em todos os sentidos. No estado comatoso, onde se encontra o psicossoma do enfermo? Junto do corpo físico ou afastado dele? Isso é interessante, né? Será que uma pessoa em coma, o espírito fica ali ou não? Né? No estado de coma, o aprisionamento do corpo espiritual no arcabouço físico ou a parcial liberação dele depende da situação mental do enfermo. Não tem pessoas que não conseguem desvencilhar do corpo, não querem, e ficam ali presos mesmo ao corpo. E outros não, outros já estão naquele processo de desligamento, se o caso for de desencarnação. Se for um caso, por exemplo, a pessoa fez uma cirurgia, precisa ficar lá na UTI, ou então ele está com um processo de enfermo, mas não vai desencarnar, aí é bem provável, né, que o espírito, mesmo distanciado do corpo, esteja ligado a ele com correntes muito fortes. E fica ali aguardando, né, o momento de retomar o corpo.
E tem uma coisa também, ainda voltando, que tem a ajuda dos entes queridos, dos familiares que estão ali com ele, do mentor, ou dos médicos que estão ali do hospital, enfim. Há uma ajuda muito grande, sabe? Muito interessante a ajuda que se dá nesses casos lá nas UTIs, tá? Quais os principais métodos usados na espiritualidade para o tratamento das lesões do corpo espiritual, tá? Na espiritualidade, os servidores da medicina penetram com mais segurança na história do enfermo, para estudar com êxito possível os mecanismos das doenças que lhes são peculiares. Ou seja, aqui faz, né, aquela consulta, vai perguntando, mas pode ser que tem pacientes ou enfermos que não querem tomar remédio, não querem se submeter a exames, mas começam a mentir. Você está sentindo isso? Não. E aquilo também não. Eu conheci um caso desse na minha família. Daí que, às vezes, não fica muito bem aquela consulta. E lá, a coisa é mais séria, porque lá eles têm equipamentos. Quer ver o que o André vai dizer? Olha, aí, os exames nos tecidos psicossomáticos com aparelhos de precisão, correspondendo a inspeções instrumentais laboratoriais em voga na Terra, podem ser enriquecidos com a faixa kármica do paciente, a qual determina quanto à reversibilidade ou irreversibilidade da moléstia antes da nova encarnação. Olha que coisa interessante isso aqui. Eu achei muito interessante esse texto. Ó, vamos falar aqui. Olha que legal. Veja bem, a gente fica aqui, quer ver? Será que essa enfermidade vai deixar ele encarnar ou ele vai desencarnar? Certo? E lá ao contrário. Olha, será que essa enfermidade a gente consegue tirar aquilo ou vai ter que reencarnar para tirar lá? Viu como é que é interessante? A mesma preocupação que nós temos aqui com um enfermo que pode desencarnar, lá eles têm também. Será que ele vai ter que reencarnar, vai ter que resolver isso lá? Como é que essas coisas começam a ficar mais claras nessa tal da evolução dos dois mundos? A gente precisa dos dois mundos. Não tem como evoluir num só, não é? Bom, vamos voltar então ao nosso slide. Achei muito interessante essa colocação do André Luiz, sabe? Foi muito propícia, né, a gente entender melhor essa coisa. Então, ele está dizendo, né, que aqui nós já temos aparelhos bons, né, que façam essas coisas. Vai ser melhor ainda se a gente puder enriquecer com a ficha kármica, que só lá que é possível isso. Então, lá eles têm, além de ter os aparelhos melhores, mas com mais precisão, eles também têm o conhecimento da vida daquele espírito através das suas encarnações, tá? Motivo porque numerosos doentes são tratáveis, mas somente curáveis mediante longas ou curtas internações no campo físico, a fim de que as causas profundas do mal sejam extirpadas da mente pelo contato direto com as lutas a que se configuram. Ele chega aqui, vai trabalhar, vai ter que lutar, vai ter uma vida difícil, e nesse trabalho ele vai se esforçando, ele vai criando meios, criando condições, olha ele limpando a mente. Aquela limpeza gota a gota. Às vezes você vê uma pessoa que tem uma vida tão difícil, né? Ele já nasce com essa dificuldade, mas na verdade é que ele precisa daquilo. Ele precisa do trabalho, ele precisa de correr atrás, ele precisa de ter muita perspicácia, muita perseverança, porque nessa busca de sobrevivência aqui, né, de estar aqui de uma maneira digna, perante a família, perante a sociedade, ele está se resolvendo. Mas isso é muito bonito, minha gente. Isso é muito lindo. É preciso aprofundarmos, mas esse aprofundamento vai ser cada um de nós. Estudando sempre, analisando tudo isso, sabe? Quando você vê uma pessoa aí com muita dificuldade, ele está assim, não é porque Deus esqueceu dele, não, pelo contrário, é porque o que ele precisa naquele momento, naquela encarnação. Tem tanta gente aí com tanto dinheiro, né, que ficam ociosos, não são úteis em nada à sociedade, estão arrumando problemas, né? Esses outros não, esses estão se arrumando. Agora, se a pessoa nasce com todas essas dificuldades e mesmo assim ele fica entregue, né, à ociosidade ou não luta, aí ele se perturba mais ainda. É tudo uma questão de escolha do espírito. Conveniente, portanto, é que o médico espiritual se utilize ainda, de certa maneira, da medicação que vos é conhecida,
no socorro aos desencarnados em sofrimento. Porque mesmo no mundo, todo remédio da farmacopeia humana, até certo ponto, é projeção de elementos quimioelétricos sobre agregações celulares. Essas drogas que a gente toma, né? É tudo quimioelétrico lá, estimulando as funções ou corrigindo-as segundo as disposições do desequilíbrio em que a enfermidade se expressa. Por exemplo, aqui a gente vai tomar uma pílula, sei lá, um remédio líquido, um injetável qualquer. O que você está mandando para dentro? Não são químicos, né? Processos químicos e movidos de uma frequência? Lá eles têm isso também. Então vão fazer isso. Não é, talvez não seja beber o remédio, mas tem funções lá que propiciam o mesmo tratamento no perispírito. Porque aqui nós temos que atender também o corpo físico, que é mais denso. E lá eles têm essas medicações, né, apropriadas para o perispírito, mas mais ou menos igual a daqui. Até isso é bonito, né? Então você observa o seguinte, que a medicina, os laboratórios têm copiado, né? Têm sido orientados pelos mentores de lá para poder fazer remédios e dar condições melhores para todos nós. Contudo, é imperioso reconhecer que na esfera superior o médico não se ergue apenas com o pedestal da cultura acadêmica, qual ocorre frequentemente entre os homens, mas sim também com as qualidades morais que lhe confiram valor e ponderação, humildade e devotamento, visto que a psicoterapia e o magnetismo, largamente usados no plano extrafísico, exigem dele grandeza de caráter e pureza de coração. A medicina lá é um pouco diferente, né? E os médicos também, os enfermeiros, porque lá eles têm um conhecimento que vão além das propostas aqui do mundo físico. Muitas vezes, assim, as pessoas acham que estão fazendo um grande favor para o outro, quando, na verdade, é para ele está aprendendo com aquilo. Então, essa questão aqui é bem interessante, e se você é médico ou médica, ou tem alguém na sua família, passe essa informação para que ele seja uma pessoa já com uma função dessa tão interessante, tão necessária, mas que ele se aprimore cada vez mais para quando chegar na espiritualidade, ele continuar o seu aprendizado. Porque, afinal de contas, o espírito que está hoje exercendo a função de médico ou de médica, ele precisa do paciente. Senão, como é que ele vai aprender? Não é na prática que ele vai aprender? Então, o paciente é para ele também um objeto de estudo. Ele precisa ter cuidado com isso. De não só pensar no paciente como fonte de renda, mas também como objeto de estudo. Capítulo 20, o último, né? A invasão microbiana. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais, excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum. De novo, ele volta na higiene. Tem coisa aí que é falta de higiene, tá? Não é karma, não, é falta de higiene mesmo. As depressões criadas em nós, por nós mesmos, que também é um causador de invasão de micróbios, né? Nos domínios do abuso das nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constituem o veículo de expressão determinados campos de ruptura na harmonia celular. Ele está sempre falando a mesma coisa. Está tudo dependendo de nós. Tudo dependendo das nossas colocações, né? Das nossas buscas. Está tudo dependendo de nós. É chegado, gente, um momento muito importante da nossa evolução. Ou a gente aprende tudo isso e muda, ou a gente vai ficar predisposto a ter experiências muito dolorosas, ou aqui ou em outro planeta. Verificada a disfunção, toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passiva de invasão microbiana, qual praça desguarnecida, porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes
em devedor do ponto lesado, buscando delimitar-se a presença ou julgar-lhe a expansão. Você fica sem proteção, aí a invasão microbiana vai acontecer. Mas é porque o espírito perdeu o domínio, sabe? Ele perdeu o controle. E se tiver uma enfermidade, aí essa invasão acontecendo, mas ele estando com domínio da consciência, os anticorpos resolvem o problema. Só vai dar mesmo um problema seríssimo se ele, né, perder esse domínio. E pode ser que já no final da enfermidade, talvez uma enfermidade muito invasiva, acontece muitas dessas invasões. Por quê? É porque o corpo realmente não vai suportar. Ele vai ter que ir embora. E aí essas invasões vão patrocinar mais rapidamente o desvinculamento do espírito daquele corpo muito doente. Tá? Mas são situações, né? Não é todo mundo que vai viver isso. São situações pontuais. Não é? Desarticulado, pois, o trabalho sinergético das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas. Tá vendo? Teve um problema lá na célula, desarticulou o processo celular. Então, aí interpõe as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nessa doença imprime acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares entre as células sãs do órgão em que se instale, causando tumorações invasoras e metastáticas. Ou seja, vai aumentando esse processo. Porque a célula não tem mais sinergia com o espírito. O espírito perdeu o comando por alguma coisa, por alguma razão. No caso do câncer, é por retirada, né, da mente de processos que estão lá muito, muito complicados. Tem gente que fala assim, quer ver? Mas isso é hereditário? O câncer é hereditário? As pessoas que têm câncer na família, quase todos têm. Sabe por quê? Porque a família veio junto e quase todos cometeram o mesmo engano e criaram o mesmo complexo. Pode ser isso. Sabe? A gente tem que adiantar um pouco, porque se nós somos uma família que estamos reencarnando sempre e cometendo sempre, porque tem famílias que cometem o mesmo engano sempre. Então vão criando nos seus membros os mesmos reflexos dos seus erros. Aí na hora de consertar, consertam mais ou menos pelos mesmos caminhos. O caminho que eu fui, o caminho que eu volto. Certo? Emerge, então, a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação, pela desarmonia que compele a usina orgânica a esgotar-se debalde na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino. Isso é muito importante. Ou seja, além de todo o trabalho da medicina, da enfermagem, além de todos esses recursos de remédios, de drogas, de terapias holísticas, além de tudo isso, ainda tem as forças benéficas do amor divino. Está vendo como é que é possível? Às vezes você vê uma cura que é impressionante. Como é que curou? Aí, está explicado. Correntes benéficas do amor divino. Mas tem que ser merecedor disso. Nós temos que ser merecedoras dessa corrente benéfica do amor divino. Então, imaginamos que muitas enfermidades que iriam acontecer conosco já não acontecem por causa dessa corrente, quando nós estamos no trabalho do bem. Quantas coisas podem estar sendo evitadas a nós por estarmos trabalhando, não só no centro espírita, mas também lá na tua função, lá na sua profissão. Você faz isso com amor, você faz com dedicação. Você merece isso aí. Aí muitas doenças são evitadas, minha gente, muitas mesmo. Então, o importante é estar trabalhando e agindo no bem, com o bem e para o bem. Porque aí nós somos protegidos. Essas correntes circulam incessantes em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todas estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Quando nós fizemos o curso de chakras, vocês se lembram, quando nós comentamos que na entrada dos chakras e dos cones fica uma energia aguardando a posição positiva do espírito para que ela entre em funcionamento? Quem sabe seria isso? Pense aí você, tá?
Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo, pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que absorve de quantos lhe recolhem um auxílio direto ou indireto, conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos que ainda respondem à influência organizadora dos tecidos adjacentes. Sabe essa história de fazer irradiação? Às vezes lá no centro espírita, você pede assim, põe o nome aí da minha fulana, da minha familiar, que está internada e tal, aí faz uma irradiação. Está aí, ó. Então nós recebemos muita ajuda, mas não vai adiantar nada essa irradiação mandada lá para o hospital, se a pessoa está lá truncada, nervosa, rebelde. Num momento desse, vamos confiar, o tempo todo vamos confiar. Porque, olha só, vou dizer uma coisa para vocês muito importante. Existem essas irradiações feitas pelos encarnados em momentos propícios lá no centro espírita, certo? Mas tem as irradiações dos espíritos. Então, nós somos trabalhadores ou de uma casa espírita, ou de um hospital, ou de outro qualquer lugar da nossa profissão, e os espíritos estão irradiando para nós, sem a gente saber. Se nós somos merecedores, minha gente, tudo acontece. Tudo de bom, porque a vida quer nos resgatar para ela. Somos salvos, prontos para avançarmos. Sob o mesmo princípio de relatividade a funcionar, inequívoco entre doença e doente, temos a incursão da tuberculose, da lepra, da brucelose, da amebíase, da endocardite bacteriana e da cardiopatia chagásica e de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos morbosos, cuja relação nos levaria a longo estudo. Ou seja, olha a quantidade de coisas que podem nos acontecer de mal, mas olha também a quantidade de coisas que podem nos acontecer de bem. Preste atenção. Seja merecedor, seja merecedora, que embora tudo isso aconteça aqui, tuberculose, lepra, brucelose, amebíase, endocardite bacteriana, ela geralmente acontece por erros graves, muito graves, e de cardiopatia chagásica. Sabe? Então, muitas dessas enfermidades a gente pode evitar, se a gente tiver um pensamento firme, reto, em busca da nossa evolução com Jesus. Sempre pensando isso. Não desligarmos do nosso mestre em momento nenhum, porque ele vai nos orientando sempre. É que, geralmente, quase todas elas surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo. A gente mesmo é que cria isso. Pelo desequilíbrio das nossas forças mentais, começa a pensar coisa errada, começa a fazer coisa errada, desequilibra a mente. A gerar rupturas ou soluções de continuidade, ou seja, interrupção, né, na continuidade do bem, nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, cessa a comunicação de um com o outro, em determinado ponto, pronto, a célula aí está doente. Pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza das nossas contas kármicas. Se o espírito perdeu esse contato com o corpo, as células podem multiplicar absurdamente como no câncer e podem ser assaltadas por essas invasões de micróbios. E aí pode ser tarde demais, né? Consolidado o ataque pela brecha da nossa vulnerabilidade, aí aparecem as moléstias sintomáticas ou assintomáticas, estabilizando-se ou irradiando-se conforme as disposições da própria mente, que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste. Porque temos que reajustar, não tem outro jeito. A evolução nos convida a isso. O que, por automatismo, admite ou recusa, segundo a posição que se encontra no princípio de causa e efeito, a intromissão desse ou daquele fator patogênico, destinado a expungir dela, em forma de sofrimento, os resíduos do mal, correspondentes ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos semelhantes.
Viu como é que é complexo isso? E a gente precisa saber disso. Porque agora vai ser diferente o nosso contato com o outro. O outro é o outro, minha gente. Eu não sou dono dele, nem dona. O outro tem a vida própria, eu tenho que respeitá-lo, sabe? Eu tenho que ter por ele atenção, o carinho fraterno, ajudá-lo naquilo que for possível. Porque enquanto eu estiver fazendo isso, eu estarei me ajudando. Mesmo porque ele vai vibrar positivamente para mim. Se eu trato mal o outro, ele vibra mal para mim. Se eu grito com a pessoa, se eu xingo uma pessoa, e ele vendo isso ou não, ele pode retornar para mim com a mesma intensidade, em sentido contrário, não é? A lei não é essa? Então está tudo conosco, nas nossas mãos. Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio, nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais dirigimos a mensagem do entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade. Lembra que nós falamos que pode sair gota a gota? Para eliminar os resquícios da treva que, eventualmente, se nos incorporam ainda ao fundo mental. Então, muitos males a gente resolve sem enfermidade. É só trabalhar no bem, né? É só trabalhar no bem. Eu quero contar aqui para vocês um caso que André Luiz escreve, que tinha uma pessoa que ele fazia parte de um grupo de estudos lá na espiritualidade enquanto o corpo dormia. Então, eles pegavam, eles iam lá, buscavam a pessoa para ir para o estudo. Aí teve um dia lá que um deles demorou muito. Aí eles foram lá para ver o que aconteceu. O que está acontecendo com o nosso irmão? Chegando lá, tinha uma entidade estranha do lado dele. E não deixava ele sair, sabe? Tomar conta dele ali. Aí os mentores foram ver o que era. Era o seguinte, aquela pessoa foi conhecida dele e já tinha desencarnado, né? E ele, naquele dia, falou mal dela. Lembrou um fato negativo dela. Ela veio cobrar na hora. Então, vamos evitar isso. Se você tiver que se dirigir ao nome de alguém, à lembrança de alguém, busca só coisas boas, tá? Para evitar esses assaltos, esses desconfortos. Essa informação é muito valiosa para nós, tá? Bom, dando sequência aqui, então, aos nossos slides, né? A invasão microbiana, amparo aos outros cria amparo a nós próprios, tá vendo? Aquele moço não amparou aquele ente que havia desencarnado. E não se sentiu amparado, ele veio cobrar. Motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade, orgulho, vaidade, cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional. Está vendo quando que falou? Ó, você tem que acabar, né? Usar simplicidade, humildade, fraternidade, perdão incondicional, para você resolver essa questão de orgulho, vaidade, cobiça, crueldade e avareza. E isso tem que tem que sair do papel que a gente lê, do livro que a gente lê, para ser a nossa ação, a nossa atuação, para que a gente retorne melhor para o mundo espiritual. Vamos pensar sempre nisso. Nós vamos retornar. E como nós vamos retornar? Fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. Limpar o caminho, porque o nosso roteiro é a perfeição. Aí nós vamos agora chegar à conclusão do livro, nós tiramos algumas anotações que nós vimos aí também, de alguns amigos, de algumas pessoas que fizeram, né, alguns irmãos e irmãs. André Luiz, tendo sido médico quando encarnado, possui vasto vocabulário das áreas biológicas e faz uso disso na sua obra. Por isso mesmo, muitos consideram um livro extremamente difícil. Apesar de não ser recomendado a iniciantes, por tratar de assuntos mais complexos, que requerem certa bagagem, a questão linguística pode ser facilmente resolvida com dicionários e pesquisas na internet e livros especializados. Nós dissemos isso o tempo todo, né? Olha, isso aí você busca lá, faz sua pesquisa,
Porque realmente o André Luiz sabe isso. Ainda mais que ele está no mundo espiritual vendo, né? Mas, se nós quisermos adentrar mais profundamente, nós temos que realmente recorrer a essas possibilidades, né? A obra é de grande importância dentro do Espiritismo e estudos sobre elas são altamente recomendados, em especial estudos em grupos, por haver discussão e troca de impressões. Por exemplo, agora que nós fizemos esse estudo, nessas 28 aulas, né? Ou aulas de estudos, agora nós já podemos chegar num grupo de estudos e conversarmos mais, né? Eu vi um áudio, isso aqui explicou e tal. Claro que você vai acrescentar, né, a explicação que a gente está passando, mas a espiritualidade está nos ajudando. Nós estamos aqui trabalhando com a espiritualidade e ela nos indica o que devemos falar, o que devemos colocar, porque eu não sou médico, eu não tenho formação nessa área. Também tive que pesquisar muito para determinados momentos aqui, sabe? Evolução em Dois Mundos completa, de certa forma, a obra de Emmanuel, A Caminho da Luz. Enquanto Emmanuel mostra a visão espiritual dos fatos históricos que compõem a nossa jornada enquanto humanidade, André Luiz descreve a nossa jornada enquanto organismos vivos, espírito e carne, parte da natureza e da criação. Ou seja, se vocês já leram A Caminho da Luz, o Emmanuel vai contar como é que foi essa evolução histórica da humanidade, né? E André Luiz vai dizer como é que foi a evolução orgânica. O autor espiritual mostra dessa forma como a ciência terrena e o espiritismo se complementam, né, nesses aspectos, pois a ciência sem a espiritualidade fica míope, enquanto que a espiritualidade sem a ciência carece de comprovação e fica relegada ao terreno da crença pura e simplesmente. Né? Allan Kardec disse também. Né? Na primeira parte, essa obra fala sobre os seres humanos como um todo, principalmente o seu corpo físico. Comenta sobre o fluido cósmico, o corpo espiritual e evolução, as evoluções e o sexo, a hereditariedade, metabolismo, cérebro, e também é falado sobre o vampirismo, mediunidade, sexo e alma e reencarnação. Isso hoje pode ser assim, um conjunto de informações que nós não temos aprofundamento de imediato. Mas daqui a pouquinho, mais um tempo, isso aí vai ser normal dentro dos estudos. Por quê? Está falando do ser humano, está falando da evolução normal do indivíduo humano. Né? Já na segunda parte, é dedicada aos desencarnados e suas alimentações, linguagens, justiças na espiritualidade, volitações, matrimônios e divórcios, gestações frustradas, desencarnações, evoluções e destinos, predisposição mórbidas. Então, foi feito aqui um apanhado geral, que o livro falou, né? Falou do fluido cósmico, falou do corpo espiritual, da evolução, do sexo, da hereditariedade, metabolismo. Primeira parte, segunda parte da vida dos desencarnados. Essa é uma conclusão do livro. Né? Em uma psicografia envolvente, muito esclarecedora, o Espírito André Luiz nos presenteia com belíssimas explanações científicas que fundamentam a evolução no plano físico e espiritual, demonstrando que nunca ficamos desamparados pelos espíritos superiores, que sempre estiveram caminhando conosco, desde quando éramos apenas átomos, muitas vezes traçando as rotas que deveríamos seguir e nos mostrando o caminho correto rumo à perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta é só Deus, tá, minha gente? Olha que interessante, não? Então ele vai nos ensinando como fazer essa evolução agora com os conhecimentos, com os esclarecimentos de como nós chegamos até aqui e qual é o nosso futuro. Então, recapitulando o estudo 28, né, segunda parte, capítulo 19, predisposições mórbidas, invasão bacteriana e a conclusão. Tá? Agora nós vamos ver a nossa síntese. Né? Chegamos ao final dessa jornada. Bom que a fizemos juntos, aprendemos juntos, refletimos juntos e muitas vezes também não entendemos juntos. Ainda bem que contamos com a ajuda dos dicionários, enciclopédias, biólogos, fisiologistas, anatomistas e mentores espirituais. Foi muito bom fazer essa viagem. Chegamos, enfim. Bora estudar tudo de novo? Para fixar? Para guardar? Pensa aí. Porque nós chegamos.
conseguimos, graças a Deus, chegar ao final dessa jornada. E nós fizemos juntos, né? Porque nós aprendemos juntos, refletimos juntos e muitas vezes também não entendemos juntos. Por isso que a obra é fantástica. Sempre ela vai te chamar a ser estudada. Ainda bem que contamos com a ajuda dos dicionários, das enciclopédias, dos biólogos, dos fisiologistas, dos anatomistas e dos mentores espirituais. Ah, que maravilha! Foi muito bom fazer esta viagem. Chegamos, enfim. Bora estudar tudo de novo para fixar, para guardar? Aí fica a proposta aqui do nosso bonequinho, né? Muito bem, minha gente. Então, nós chegamos agora a esse momento derradeiro mesmo do nosso estudo. Antes, eu gostaria de passar para vocês um texto que eu gosto muito. Foi uma psicografia nossa, que está no livro também, né, de nossa autoria. O texto chama Minha Paz. Nós psicografamos esse texto no momento de uma libertação muito importante. Nós não achávamos que ia ser possível com facilidade. E foi. Foi de um minuto para o outro, um telefonema. Então, nós sentamos e, graças a Deus, agradecemos a Deus com esse texto aqui, com esse poema. Hoje a minha alma está em paz. Não há tormento nem sonhos. Minha alma está calada. Tudo é quietude. E por trás das minhas grades, a fera de mim jaz domada. Ah, que bom viver assim no remanso da paz. Na paz é possível abastecer o coração. No mundo, na vida, na lida, no corre que corre funções, sempre esquecemos as canções, acalantos da paz, da fala de Deus, da fala com Deus. Tudo transpira Deus, tudo ressurge de Deus. O homem, pobre peregrino, transita feito mendigo na cata do eu, muitas vezes num passado amontoado, mal resolvido e sofrido. E isso não traz a paz. Oh, mas hoje a minha alma está em paz. Não saiu pelas ruas o lado pobre de mim. Apenas o pulsar de um coração arminho, aquietado no ninho da grande certeza que o bem vai vencer. É tão simples. Basta querer. Hoje a minha alma está em paz. Pelo saber esplendor que vou renascer tantas vezes, tantas venturas. Sossega a alma. Aproveita a sua paz. Tudo é silêncio. E aqui fora faz o calor temperado e o luar prateado de Deus. Então, com esse texto, com esse poema, estou me despedindo de vocês, desse estudo, mas sempre juntos, sempre buscando aprimoramentos, e sempre buscando Jesus, buscando Deus, para que eles nos conduzam, para que eles nos acordem no coração, para irmos em paz para esse futuro de luz que nos aguarda. Que Jesus abençoe sempre você, a sua família, os seus afazeres, os seus sonhos nobres. Vá com Ele. Certamente você será o grande vencedor, a grande vencedora. Que Jesus abençoe seu lar, sua vida, suas tarefas e que te dê paz. Porque, minha gente, neste momento, a minha alma está em paz. Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo, nosso próximo encontro. Fique com Jesus.